E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer um pouco sobre química do terceiro ano. Também o assunto é bem simplificado aqui para o supletivo, então eu vou trabalhar uma única aula, um único vídeo. A gente vai falar de três assuntos. O primeiro deles é a eletroquímica. Então, vamos observar as condições de que é eletroquímica. Então, dentro do mundo da matéria, existe uma condição que a gente já viu lá em física um pouco, já viu também bastante em química nos outros anos, quem foi meus alunos, que basicamente a química acaba acontecendo porque os elétrons se movem. E essa movimentação acontece para se atingir a estabilidade que é determinada por 8 elétrons da eletrosfera. Agora, o que a eletroquímica estuda especificamente? Ela vai observar o que causa na matéria o fenômeno de movimentação do elétron, que originariamente vai trabalhar as ligações iônica, covalente, mas que vai criar as cargas das partículas. Então, gente, basicamente, a eletroquímica vai se subdividir em dois fenômenos. O primeiro fenômeno é o fenômeno da oxirredução. E a oxirredução nada mais é do que o processo de movimentação dos elétrons que vai transformar a energia química da matéria e vai organizar isso em um movimento elétrico. Ou seja, a gente vai criar uma energia elétrica, uma corrente elétrica com os elementos químicos. Primeiro, por que isso acontece? Porque os elementos vão formar uma ligação iônica. E para quem não lembra, na ligação iônica ocorre uma transferência. O elétron se move de um corpo para o outro. Ou seja, vai se criar aí o desequilíbrio nas condições de carga. Por isso, na oxirredução, a gente tem sempre cargas criadas nas partículas. E como é que funcionam essas cargas? Sempre o fenômeno é dividido em duas etapas. Tem alguém que vai sofrer a oxidação e tem alguém que vai sofrer a redução. E por que os dois acontecem? Porque como é uma transferência, alguém tem que perder e alguém tem que ganhar o elétron que se move para criar a oxirredução. Então, em um processo químico de oxirredução, aquele que sofre a oxidação perde elétrons. Ou seja, ele perde seu potencial negativo. Se ele perdeu o negativo, esse indivíduo vai gerar uma carga positiva. Então ele vai ficar positivo na oxirredução. Em geral, o positivo tem um nome, quando descrito como polo, a gente chama o polo positivo de cátodo. Se na oxidação o indivíduo perdeu elétrons, alguém tem que ganhar. Então, na redução, o indivíduo ganhou elétrons. Ou seja, ele reduziu seu potencial positivo, ganhando cargas negativas. Logo, aquele que reduziu vai ter uma carga negativa. E o negativo também tem um nome, a gente chama ele de ânodo. Então, galera, o fenômeno de oxirredução é bem simples. Basicamente, é quando o elétron se move na matéria e ele vai criar a transformação da energia química devido ao movimento do elétron e ele estando organizado em energia elétrica. Lembrando, sempre acontece em duas etapas. Na oxirredução, a gente vai ter alguém que sofre oxidação porque perdeu elétrons. E se perdeu, ficou positivo. E ao mesmo tempo, alguém vai sofrer a redução porque ganhou elétrons. E quem ganhou, ficou negativo. Ah, agora eu entendi! Então, galera, essa é a parte que faz a primeira reação relacionada à eletroquímica. A segunda é um pouco mais simples, ela vai falar do fenômeno de eletrólise. E o fenômeno de eletrólise é um fenômeno único, ou seja, ele não é dividido em etapas, e ele simplesmente significa quebra. Ou seja, utilizando os princípios da eletricidade, a gente vai quebrar as partículas da química.
Então, no fim, a eletrólise é simplesmente o processo inverso da oxirredução, onde a gente tem a transformação da energia elétrica em energia química. Então, galera, esse é o primeiro assunto que vai falar aí sobre eletroquímica. Bom, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre radioatividade. Fugindo um pouco do mundo da eletricidade, dos elétrons, a radioatividade é um fenômeno um pouco mais incomum na química, que vai descrever um princípio dentro dos núcleos. E por que isso é tão diferente? Porque 90%, podemos dizer assim, da química se condiciona, acontece porque o elétron está se movendo, ou seja, é a transferência ou compartilhamento das cargas negativas. Já no fenômeno de radioatividade, ao invés de acontecer o fenômeno na eletrosfera, esse fenômeno vai acontecer no núcleo do átomo. Ou seja, ele vai expulsar as partículas que estão dentro do núcleo para fora. Por que isso acontece? A física e química Marie Curie descreveu que o elemento químico rádio ele tinha uma instabilidade natural. Mesmo sem provocar uma reação química, ele acabava expulsando as partículas e perdendo massa. Então a Mary fez algumas experiências e ela descobriu que essa emissão saía do núcleo, porque o elemento rádio estava descontente com o seu peso nuclear. Logo, essa emissão, e até hoje ainda é um pouco de dilema saber por que existe uma atração tão grande entre prótons e nêutrons, mas a verdade é que existe muita energia dentro do núcleo dos átomos. E essa energia, quando os núcleos se separam ou se unem em uma movimentação das partículas nucleares, vai liberar muita energia no processo. Então, basicamente, o que é a radioatividade? Radioatividade é a emissão das partículas do núcleo. E além da emissão das partículas, a gente também tem uma emissão de energia, descrita como energia eletromagnética. E o que é energia eletromagnética? Não sei. Para quem não viu, no segundo ano, é uma energia que percorre o espaço em ondulações. Em geral, essa energia pode se comportar também como partícula e ela tende a perturbar a matéria. Quanto menor a frequência, mais agressivo vai ser a emissão eletromagnética, porque ela pode entrar nas outras partículas, inclusive nas células vivas. Então, a radioatividade é o fenômeno que observa a emissão das partículas do núcleo como energia eletromagnética. Bom, a Mary também classificou essa emissão dependendo da agressividade das partículas. E essa classificação ajuda a gente a conseguir se proteger da emissão em determinadas situações. Oficialmente, existem 3 tipos clássicos de radiação dentro da radioatividade. Radiação alfa, que é a mais fraquinha, a beta, mais ou menos, e a gama, que é a mais perigosa. Por que elas são subdivididas? Por partículas e condições de bloqueio. A radiação alfa, quem sai é o positivo. Para quem não lembra, o positivo do núcleo é o próton. Então, são as emissões individuais de prótons. Na radiação beta, quem sai é a outra partícula, a partícula neutra, a partícula sem carga elétrica, o nêutron. E, nesse caso, a agressividade é maior porque os nêutrons saem em conjunto. E por último, a gente tem a radiação gama, que é energia pura da liberação. Ou seja, no processo de quebra do núcleo, só libera muita energia, que é essa radiação gama aqui. Como que a gente pode se proteger e o que serve de bloqueio para essas radiações? A radiação alfa pode ser bloqueada com coisas bem simples e quase nada densas. Por exemplo, dá para a gente bloquear a alfa com papel, dá para usar a primeira camada da pele e com metais bem pouco densos, por exemplo, o estanho.
A radiação beta, como ela é mais agressiva devido ao grupo de partículas que sai, a gente precisa de um bloqueio mais denso. Por exemplo, a madeira serve, tecido mais grosso serve também, e metais um pouco mais densos. Por exemplo, o ouro e a prata já servem. E a radiação gama é a mais perigosa, como ela pode se comportar tanto quanto partícula quanto como energia. Várias vezes ela consegue atravessar quase qualquer bloqueio, tanto da matéria quanto da ausência dela no vácuo. Então a radiação gama, para a gente conseguir impedir sua passagem, só com concreto mesmo, mas concreto, paredes bem grossas de concreto, ou então com o chumbo, que é o metal mais denso do universo humano conhecido. Então, galera, essas são as 3 condições de radiação que vocês precisam lembrar e como se proteger delas. Para finalizar a parte da radioatividade, que é como funcionam de uma maneira superficial os processos de atividade no núcleo, nós temos 2 fenômenos químicos, o da fusão nuclear e o da fissão nuclear. Esse aqui também é bem simples, basta a gente lembrar os sinônimos das palavras. Fusão quer dizer união. Fissão quer dizer separação ou divisão. Então, uma fusão nuclear é quando une os núcleos. O miserável é um gênio! Ou seja, quando 2 núcleos instáveis se unem para formar um núcleo estável. E a fissão é o contrário. É quando um núcleo instável separa em 2 núcleos estáveis. Então, gente, lembrando, esse processo de fissão e de fusão, ele libera muita energia no processo. Por isso, eles são um pouco perigosos de manusear. O ser humano utiliza esses fenômenos em algumas situações para criar energia, para criar armas e para criar até mesmo tratamento na medicina. Então, radioatividade, você só precisa lembrar basicamente de 3 coisas. Radioatividade é o fenômeno de emissão das partículas do núcleo em forma de energia eletromagnética. Existem 3 tipos de radiação, alfa, beta e gama, e as relações de bloqueio. E nos fenômenos nucleares nós temos 2 tipos de fenômenos, quando une na fusão e quando separa na fissão nuclear. Beleza? Então, gente, vamos fechar esse assunto e partir para o próximo. Então, galera, o último assunto de química do 3º ano vai falar um pouco sobre química orgânica. Bem superficial, vai falar um pouco o que é, vai falar a classificação e vai falar também as características do carbono. Então, primeiro, o que a química orgânica estuda? O carbono. Então, o que importa de todas as relações dentro da química orgânica? O carbono. E por que o carbono é tão especial? Porque ele é uma substância, quimicamente falando, que precisa de 4 elétrons para atingir a estabilidade. Ou seja, ele consegue fazer muitas ligações químicas. Oficialmente, o carbono faz até 4 ligações químicas. Lembrando, para quem não lembra, que uma ligação química acontece para se atingir a estabilidade atômica. No caso do carbono, ele faz até 4 ligações para conseguir ficar estável. E essa é a vantagem do carbono. Como ele precisa fazer 4 ligações, ele vai se unir com praticamente qualquer coisa. Aí a gente entra na condição onde o carbono vai fazer as ligações na maioria das substâncias que existem. Por exemplo, tem carbono no ar, tem carbono nos seres vivos, tem carbono na litosfera, tem carbono no petróleo, tem carbono nas roupas, praticamente tudo tem carbono. Essa condição carbônica, ela pode ser classificável e ela vai criar também alguns aspectos comuns. Por exemplo, o carbono, já que ele faz tantas ligações, ele sempre vai procurar alguém para fazer essa ligação. Mas se ele não encontrar, automaticamente o carbono vai se ligar com o hidrogênio. Por que com o hidrogênio?
Porque o hidrogênio é o elemento mais abundante do planeta. E ele também é o mais fácil de fazer uma ligação, porque ele só precisa de um elétron. Então, nas condições da química, o hidrogênio e o carbono são as ligações mais comuns da química orgânica. Primeira característica de classificação. A gente pode classificar individualmente o carbono. E essa classificação individual depende das ligações químicas que o carbono está fazendo com outro carbono. Aqui eu coloquei uma cadeia carbônica e primeiro a gente deve lembrar de uma coisa que não é muito difícil de lembrar. Esses risquinhos e esses Cs aqui são as fórmulas estruturais de uma cadeia carbônica. C quer dizer carbono e o risquinho é uma ligação que compartilha um elétron, é uma ligação simples. Então se tem 2 risquinhos é dupla, se tiver 3 risquinhos é tripla. Agora, algumas vezes as cadeias carbônicas são simplificadas só com o carbono ou algumas vezes elas vêm com outras partículas. Então, lembrando, o mais importante é o carbono. Se tiver outra coisa lá, a gente não vai considerar na contagem da classificação. Por exemplo, esse carbono aqui, se a gente observar, ele está fazendo um risquinho com o lado de cima. Ou seja, ele está fazendo uma ligação química. Mas o carbono pode fazer 4 ligações. Quer dizer que as outras 3 não têm? Tem, mas elas estão abreviadas. As outras 3 são diretamente com hidrogênio. Então, às vezes, nós simplificamos essa fórmula tirando os hidrogênios, já que eles não vão fazer diferença. Sabendo disso, a gente consegue classificar individualmente cada um dos carbonos. Por exemplo, se eu quiser saber que tipo de carbono é esse do canto, ou esse aqui, ou esse lá do meio, como é que a gente vai fazer? O segredo é usar o dedão e esconder. A regra diz que vai ser carbono primário, o carbono ligado com um carbono. Secundário, carbono com 2 carbonos, terciário, carbono com 3 carbonos e quaternário, carbono com 4 carbonos. Vamos ver como é que isso acontece simplesmente observando os valores dentro dessa cadeia. Se eu esconder esse carbono aqui e olhar em volta dele as 4 ligações, quantas com carbono a gente vai enxergar? Só uma? Não tem mais nada? Então, se ele está ligado com um carbono, ele é um carbono primário. E esse aqui? A gente esconde e conta. Esse carbono que eu estou escondendo está ligado com quantos outros carbonos? Um em cima, um embaixo e mais um do outro lado. Então, são 3. Ligado a 3 é o carbono terciário. Esse aqui? Escondeu e contou com quantos carbonos ele está ligado. Lembrando, a gente só considera o risquinho que está unido a ele. Então, escondeu, tem um carbono aqui e tem um lá do outro lado. São 2. Logo, esse que eu escondi é um carbono secundário. E esse aqui, que tem os H, escondeu e contou. Quantos carbonos tem em volta? Só um? Como só um? E os outros? Os outros são hidrogênio. Então, se só tem um, esse aqui é um carbono primário. E esse aqui? Tem 2, secundário. E esse aqui? Escondeu, contou. 1, 2, 3, 4 é quaternário. Então, galera, classificar o carbono é bem fácil. É só pegar, esconder o valor e contar. Se escondeu e só tem um em volta, é primário. Se tiver 2, secundário. Se tiver 3, terciário. E se tiver 4, quaternário. Lembrando, só importa o C, o H não. Bom, a última parte vai falar também sobre classificação, também de cadeias carbônicas, mas agora é a cadeia completa e não só o carbono. E existem 4 possibilidades para a classificação. Pode ser aberta ou fechada a cadeia carbônica, pode ser saturada ou insaturada a cadeia carbônica. Quais as diferenças? Aberta forma uma cadeia linear, ou seja, ela forma uma linha. A cadeia fechada forma um ciclo,
ou uma cadeia circular. Por exemplo, aqui tem 4 cadeias carbônicas. Vamos observá-las. Essa primeira aqui forma um círculo. Então ela é uma cadeia fechada. Essa aqui forma uma linha. É uma cadeia aberta. Essa aqui forma um círculo fechada. Essa aqui forma uma linha meio torta, mas é linha aberta. Então, galera, saber a diferença de aberta ou fechada é só olhar a estrutura. Se formar um círculo, é fechada. Se formar uma linha, é aberta. E saturada ou insaturada? Como é que eu sei a diferença? Saturada só vai ter ligação simples. Ou seja, só vai ter um risquinho na nossa cadeia. Todas as ligações vão ser de um risquinho. A insaturada, se apareceu pelo menos uma dupla ou uma ligação tripla, já é insaturada. Então, se apareceu uma vez 2 risquinhos ou 3 risquinhos, já é uma ligação que cria uma cadeia insaturada. Então, como é que a gente vai saber? Vamos olhar as mesmas cadeias aqui. Esta a gente já viu que é fechada. Se a gente observar, tem ligações duplas aqui, aqui, aqui e aqui. Se tem uma ligação dupla, já é o suficiente para ela ser insaturada. Então, essa aqui é fechada e insaturada. Essa aqui, a gente já viu que ela é aberta. E todas as ligações são simples. Ou seja, todas só tem um risquinho. Logo, ela é aberta e saturada. Aqui é fechada e saturada. Por quê? Porque só tem um risquinho. Aqui é aberta e insaturada. Por quê? Porque tem 2 risquinhos. Então, galera, classificar o carbono e as cadeias é moleza. Não! Basta a gente lembrar de esconder e contar ou de observar o desenho. Na classificação do carbono, se escondeu e contou, tem 1 é primário, 2 secundário, 3 terciário e 4 quaternário. Nas cadeias carbônicas, se for fechada é um ciclo, se for aberta é uma linha, se for saturada só tem um risquinho, se for insaturada tem 2 ou 3 risquinhos. Beleza, galera? Esse era o último assunto de química para encerrar aí o nosso vídeo e a aula de química também. Valeu para vocês e até uma próxima.